seu dízimo, a sua oferta, que chegasse aqui próximo para que a gente pudesse estar juntos aqui orando. Quero compartilhar uma palavra do Senhor, palavra do próprio Senhor, registrada no Evangelho de Mateus, que diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando a gente para num momento de culto e cultua o Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, a gente está entendendo mesmo que todas as coisas elas serão acrescentadas pelo Senhor e que o que nós temos recebido dele não é o nosso Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, reconhecendo que tudo vem dele. E ele chama a gente a não se preocupar. Não se preocupem com essas coisas. E quando a gente vem aqui, a gente está mostrando isso. É importante, precisamos, mas nós não estamos tão preocupados assim, a ponto de reter e não devolver ao Senhor. Mas o Senhor fala que a gente não deve se inquietar, não deve se preocupar com essas coisas. E muitas vezes a gente chega aqui, chega até a casa do Senhor mesmo, com preocupações, com inquietações e com ansiedade. Eu queria compartilhar mais uma palavra, mais um texto, e se você sentir desejo de receber uma oração, de colocar alguma ansiedade diante do Senhor, no altar do Senhor, eu queria convidar você, enquanto a gente estiver lendo esse verso, a vir aqui à frente, para a gente orar e entregar ao Senhor, não só os nossos dízimos e ofertas, mas também as nossas ansiedades. O texto fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sou eu, não é um pastor, não é uma instituição, mas é o próprio Senhor. Então, se você está ansioso, quer lançar alguma ansiedade diante do Senhor, queria convidar você a vir aqui, diante dessa palavra e debaixo dessa palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Senhor, em primeiro lugar, pedindo perdão ao Senhor, porque, Deus, muitas vezes, a ansiedade, a inquietação do nosso coração, ela não dá lugar à ação do Senhor. Deus, muitas vezes isso acontece conosco, acontece, Senhor, da nossa mente, o nosso coração ficarem, Senhor, inquietos e esquecerem do Senhor. Deus, nós estamos nessa noite entregando, Senhor, não somente nossos dízimos e ofertas, mas estamos, Senhor, entregando a nossa ansiedade ao Senhor, debaixo da Tua palavra. Deus, clamando ao Senhor: visita meu irmão, visita a minha irmã. Deus, traz essa paz que excede todo entendimento, uma paz que só pode vir do Senhor. Deus, não estamos confiando, Senhor, em ninguém além do Senhor. Deus, nós entregamos as nossas vidas, clamamos ao Senhor. Deus, opera. Deus, essa ansiedade, Deus, nós não sabemos como administrar, mas Deus, estamos entregando, clamando, pedindo ao Senhor que a paz que excede todo entendimento, que a paz de Jesus venha sobre as nossas vidas. Deus, nos ajuda também na administração dos recursos que o Senhor tem disponibilizado, Senhor, sobre as nossas mãos. Deus, que não venhamos a reter, que venhamos, Senhor, a saber administrar, para honrar ao Teu Filho, para anunciar ao Teu reino. Nos ajuda, clamamos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. E nós vamos ter agora um momento muito especial, muito alegre, muito feliz para a igreja e também particularmente para mim. Eu gostaria de convidar a Alegra para vir até aqui. Cadê a Alegra? Vou pedir, ela não pode vir, não é? Mas eu vou pedir aos pais da Alegra, pastor Felipe, Sara, que tragam a Alegra, por gentileza. Quero convidar os parentes da Alegra, que aqui estão também, para estarem aqui nesse momento. As irmãs, cunhados,
a avó, não sei quem mais, né? Outros parentes, por gentileza. Pessoal da célula que estiver aí, venha também, por gentileza. É família, célula é família. Então, quem for da célula do pastor Felipe e da Sara, venha aqui à frente também. E nós queremos agradecer ao Senhor. Irmãos, para mim, particularmente, é um momento assim muito especial, muito feliz, porque eu estava pensando nesse momento e estava me lembrando da chegada aqui na igreja do pastor Felipe, então Felipe apenas, né? Da Sara, quando ela chegou aqui também na igreja, ainda tão jovens, acho que adolescentes eles chegaram aqui, não é? Chegaram aqui adolescentes na igreja, irmãos. Eu os vi aqui adolescentes. Ela não, mas ele dando um trabalho danado. Trabalho danado. A adolescente é uma bênção, né? Mas dá trabalho, né? E, irmãos, como é bom ver o crescimento. Esse menino foi estudar, esse menino se formou, esse menino é hoje um advogado, ele depois fez o curso de teologia, foi consagrado ao ministério. Essa menina estudou, é uma menina de letras, entende tudo de letras, um português escorreito, português da melhor qualidade, uma menina de ouro. E um dia olharam um para o outro e o milagre aconteceu, eles se casaram. Irmãos, é uma alegria, filhos da nossa igreja, são meus netos, não é? São meus netos. Então é uma alegria muito grande. Os irmãos não imaginam. Essa é a bênção de um ministério mais longo. É você ver chegar aquele menino, não é? Depois vê-lo crescer, amadurecer na vida, se casar. E agora, olha só, não, a gente não consegue nem olhar alegre, ver os dentes desse menino sorrindo, você não consegue nem olhar a menina. Eu até falei para a Sara, ele ri um pouco menos para a gente olhar para a Alegra, porque só vê esse rosto com esse sorriso aí, que alegria. Mas eu estou alegre também com a presença da Kelly. Vem cá, Kelly. Kelly, não. Kelly? Ih, já estava. A Kelly, já estava esquecendo seu nome. Kelly também. É verdade, é verdade. A Kelly, que hoje está nos Estados Unidos. Cadê Lígia? A Lígia aqui também. Uma família linda, né? Cadê o Tiago? Tiago, você esqueceu o seu nome, Tiago? Tiago, cadê sua esposa? A Vânia. Irmãos, todos filhos da igreja. É uma coisa linda. Pessoal, casa. Vamos casar, hein? É a Fernanda, já esquecendo a Fernanda. Cadê a Fernanda? A Fernanda, o Guilherme. O Guilherme, a Fernanda. Isso. Senão eu vou ter que apresentar todo mundo, não dá tempo, né? Mas é uma alegria muito grande. A presença da célula, dos parentes. Sejam todos bem-vindos. É um momento realmente, irmão, especial. Com isso eu esqueci até. Passa, por gentileza, esse celular. Obrigado. E então é um momento tão feliz. A Alegra nasceu. E nessa noite, então, estão apresentando a Alegra ao Senhor. Esse é um momento tão especial. É um momento da família, é um momento da igreja. E eu gostaria de ler a palavra de Deus. Pastor Felipe, Sara, eu gostaria de deixar 3 palavras com vocês nesta noite. Palavras contextualizadas. A Alegra veio ao mundo num momento especial. Momento especial na vida de vocês. Momento especial na vida da igreja. Mas, sobretudo, momento especial no mundo em que nós vivemos. Eu quero dizer a vocês, apesar de já ser avô, mas ter filhos hoje em dia, sem dúvida, é uma temeridade. É preciso fé. E vocês tiveram fé. E eu quero deixar então com vocês essas 3 palavras. A primeira delas é que vocês nunca esqueçam e ensinem a Alegra que o gênero dos filhos é determinado pelo Senhor. A palavra de Deus ela é clara quando diz: criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O Senhor criou a Alegra como uma mulher. A identidade dela é a identidade de mulher. Que vocês orem por ela, para que ela nunca tenha dúvida nenhuma
mas que ela nunca seja influenciada pelo mundo ao seu redor, que coloque alguma dúvida na mente dela. Agora mesmo, conversando com a Esther, estamos falando sobre um novo gênero que anda por aí, que são os fluidos. Os fluidos, ora são homens, ora são mulheres. É a fluidez do mundo aí fora. Isso não vai acontecer com a Alegra, em nome de Jesus. E nós profetizamos isso nesta noite sobre a vida dela. Ela é mulher, nasceu com uma identidade de mulher, feminina. Ela está vestida com essa roupinha cor-de-rosa, é isso mesmo, o rosa é de menina, o azul é de menino. É isso aí que a Bíblia ensina, é isso aí. E que vocês sempre, até a chupeta é rosa, é isso aí, é tudo rosa, é menina, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Um segundo ensinamento, queridos, é a criação dos filhos, é responsabilidade dos pais. Ao longo da minha vida pastoral, eu tenho ouvido muita gente dizer: pastor, criei os meus filhos na igreja e se afastaram do Senhor. Sabe qual é a resposta que eu dou? Por causa disso. Porque filho não se cria na igreja, filho se cria em casa. Filho se cria em casa. Então que vocês possam criar a Alegra. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então que vocês ensinem a Alegra a andar nos caminhos do Senhor, a amar o Senhor, que vocês tenham o privilégio os dois, de levar a Alegra a fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe. E finalmente, uma terceira verdade bendita: Deus tem alvo e propósito definidos para os nossos filhos. A Alegra não nasceu por acaso. Deus planejou o nascimento dessa menina e Deus tem alvos para a vida dela. E a Bíblia diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Ela nasceu para ser uma flecha nas mãos de vocês, para ser lançada no alvo. E esse alvo é Cristo Jesus. A sua responsabilidade, pastor, a sua responsabilidade, Sara, é que essa menina seja lançada no alvo que Deus planejou para a vida dela. E se isto acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus, vocês terão sido pais bem-sucedidos para a honra e glória do nome do Senhor. Então vou pedir agora a você, pai, a autoridade espiritual sobre a vida dela, que a eleve aos céus. O Senhor Jesus está descendo as mãos, você vai colocá-la nas mãos do Senhor Jesus. E eu vou pedir a todo mundo que aqui está, que coloque a sua mão sobre ela. A igreja de pé, por gentileza, coloque as suas mãos sobre ela e vamos orar. Pai querido, esse é um momento tão especial na vida desta família, na vida do pastor Felipe e da Sara. Oh Deus, esses meninos que aqui chegaram, agora são pais, agora tem um tesouro nas mãos. E oh Deus, o Pai, a autoridade espiritual, está elevando a sua filha ao trono da graça e declarando que a Alegra veio do Senhor. A Alegra é bênção do Senhor. A Alegra é do Senhor e é uma serva do Senhor. Pai, nessa noite nós profetizamos bênçãos sobre a vida da Alegra. Ela não terá dúvida em relação à sua identidade. Oh Deus, ela será encaminhada, instruída nos caminhos do Senhor. A Alegra um dia aceitará Jesus e será batizada nas águas, declarando ser do Senhor Jesus. Senhor, a Alegra veio a esse mundo para cumprir um propósito que o Senhor já tem traçado para ela. E a nossa oração, a nossa profecia é de que ela não se afastará de tudo quanto o Senhor preparou para ela. Abençoe os seus pais, abençoe suas tias, os seus tios, primos, abençoe toda a família, os avós, abençoe, Senhor, abençoe os irmãos em Cristo, que todos orem, que todos ajudem, que todos sejam bênção na vida da Alegra, que ela veja em nós um bom testemunho, que a leve a amar o Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, nós a abençoamos, em nome de Jesus. E agora, todos nós vamos dizer: Alegra, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Esta igreja a recebe
com muita alegria e a abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alegra, você nasceu para ser uma bênção. E nós profetizamos sobre a sua vida que você será uma bênção. Amém. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Parabéns. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que emoção, né? Que emoção. Que Deus conceda essa emoção para a gente também, né, João Batista, pastor Ebenezer? Que Deus está concedendo ao nosso pastor, de ver mesmo alguém que se converte com a sua mensagem, alguém que você discipula, alguém que você batiza, alguém que você envia para o seminário, alguém que você casa, alguém que você consagra e apresenta seu filho. Então é uma honra muito grande. Isso tudo por quê? Porque Deus abriu essa agência do reino dos céus aqui. Então a igreja é bênção. A igreja é bênção. Eu quero, antes de falar sobre a nossa nova série de mensagens que vai começar, eu quero falar da igreja de Cristo. Essa igreja que tem 2 pilares. Um pilar é maravilhoso, é perfeito, é o Santo Espírito de Deus. Sem ele não existe igreja. Sem o Espírito, a igreja não existe. Mas ela tem outro pilar, é o ser humano, sou eu, você, são os discípulos. É gente que às vezes dá uma rateada, que dá uma falhada. Então essa é a realidade da igreja de Cristo. Então eu quero falar para você que igreja é bênção mesmo. E eu sei que há um movimento de muita gente contra a igreja, falando da igreja, inclusive cristãos. Eu quero te desafiar a ter um propósito de vida. Não fale mal da noiva de Cristo. Você quer aceitar esse desafio? Olha que coisa linda, gente. Foi na igreja. Se converteu, menino, um homem, um pastor aqui. É o nosso melhor teólogo. A gente sabe lá no conselho, é o melhor. Cuca fresca, sabe? Hoje eu fui para Rio das Pedras de manhã, voltando no carro, era falando dele. Que o pastor Felipe, e o pessoal me perguntava as coisas, eu dei carona para 3, para quê? Foi uma furada. Pastor, posso fazer uma pergunta? Ai, meu Deus do céu, que seja fácil. Que seja fácil, Deus. Deus, eu não estou nem com um aplicativo aqui para rápido fazer uma consulta. E começou, e uma pergunta, eu falei, gente, por favor, pergunte o pastor Felipe, e pode mandar para ele e-mail longo, que ele lê. Então, o melhor teólogo foi na igreja. Então, faça um propósito de não falar da igreja de Cristo. Eu sei que ela tem problema. Meus irmãos, eu sei. Se nós fizermos um comparativo com a Arca de Noé, não foi fácil ficar naquele trem, não, gente. 150 dias presos. Meus irmãos, um coração de girafa pode chegar a 12 quilos. Se o coração da bicha chega a 12 quilos, imagine o que ela produz no intestino. Quem limpava aquele trem? Assim, não. Era a mesma ordem que Deus falou assim, bichinhos, todos para a arca. A ordem veio assim, olha, e quando vocês fizerem necessidade, se limpem. Não, meu. Eram 7 pessoas naquele trem para limpar aquilo lá.
Não é fácil estar dentro da arca, mas eu quero te falar que quem estava fora morreu. É a igreja de Cristo. É teu irmão, é tua irmã. A gente tem um propósito lá em casa. Nem de igrejas complicadas a gente fala na frente do nosso filho. Se tem alguma crítica, a gente diz assim, olha lá, naquele escurinho do cinema, no quarto, só eu e a nega. Poxa, isso não ficou bacana, isso não é legal. Mas na frente não. E olha, pode ser o tranqueira que for. Quando ele fala, e fulano? Eu digo, é uma benção, meu filho. E eu ainda empurro, é seu tio. É seu tio, é bênção, é sua tia, é bênção. A igreja é bênção, olha que coisa linda. Aqui, igreja de Cristo e muito mais. Deus vai fazer através dessa igreja linda e maravilhosa. Kryptonita, imagine como ficou aí bagunçadamente muito. E agora, meu Deus do céu, olha só, falando aí, vamos falar de quê? De ficção, vamos falar de quadrinho. Não, isso não é a minha área, também é a área do pastor Felipe, ele se amarra nessas coisas. Entende, é um fã lá do Batman, é um fã da DC de uma maneira geral, e influenciou o Samuel, é muito influenciado mesmo por ele. Mas, meus irmãos, nós vamos trabalhar os próximos 4 domingos à noite esse tema, baseado num livro que, infelizmente, ele já acabou, colocamos para vender, entendeu? Teve uma pessoa que foi um crente ateu, não acreditou que os livros sairiam, só tem um exemplar, meus irmãos, só tem um exemplar, é um livro do pastor John Bevere. Ele é um escritor, assim, ele tem um clássico, A Isca de Satanás, um livro fantástico, mas esse livro tem mexido mesmo com muita gente. E nós vamos trabalhar, esses próximos domingos, esse livro. Vamos trabalhar 4 capítulos sempre desse livro. E eu quero desafiar você a ver. Os estudos das nossas células serão baseados em parte da mensagem. Então, nós vamos meditar nesse tema, Kryptonita. Como destruir o que rouba a sua força. Você tem se sentido fraca? Fraca? Meus irmãos, o que se vende hoje de vitamina, é uma coisa impressionante, como que as pessoas estão cansadas, como que as pessoas estão exauridas, como que as pessoas estão sem... É aquele limite ali da carga do celular, é o limite, e anda com bateria externa e não dá conta. Toda hora acaba a bateria. Pode tirar licença prêmio de 6 meses, volta da licença prêmio cansado. Então, nós vamos pensar e nós vamos trabalhar nesses dias esse tema. E hoje vamos falar sobre isso, o poder do um. É isso mesmo, o poder do um. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Assim como somos um. Assim como somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. À plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra. Eu quero rogar, ó Deus, que o Senhor traga sobre nós, ó Deus, não só informações. O que nós desejamos, ó Deus, é transformações. Queremos ser transformados.
E só a tua palavra pode nos transformar. Então, Deus, se há algo que tem roubado as energias, a força do teu servo e da tua serva, se a tua serva está sobrecarregada, ó Deus, se o teu servo está sobrecarregado, que essa noite seja a noite de descanso no Senhor, de experimentar, ó Deus, o jugo e o fardo do Senhor, ó Deus, de falar com o Senhor que é manso e humilde de coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse é um trecho da palavra do Senhor, João 17, que nós chamamos de oração sacerdotal. É a oração sacerdotal. É a oração que Jesus faz sobre os seus discípulos. E é bem interessante olharmos a construção de todo esse capítulo, que primeiro Jesus começa orando por ele mesmo. Você só dá aquilo que você tem. Você só dá aquilo que você tem. Sabe, líder, cristão, discípulo, para você dar, você tem que ter. Não tem, meus irmãos, como termos um ambiente de louvor e adoração. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Você foi abençoado nessa noite? Com louvor? Você sentiu a presença do Senhor? Você acha que é por eles? Se não tiver o Senhor, não tem como dar. Pode ter a técnica que for. Então a oração sacerdotal começa com Jesus orando por ele. Depois que Jesus ora por ele, ele começa a orar pelos seus discípulos. E ele ora e ele impõe as mãos e ele diz: Deus, eu rogo por esses aqui que o Senhor me deu. E ele começa a rogar. E daqui a pouco ele começa a orar, sabe por quem? Por mim, por você. E não só por esses, mas por aqueles que vão conhecer o Senhor, que vão nos conhecer através desses. E aí ele faz essa oração, onde 4 vezes ele faz um pedido: eu rogo uma coisa, que eles sejam um. Que eles sejam um, como eu sou um contigo. Que eles sejam um, como nós somos um. Que eles sejam um, como eu fui um com eles. Um desejo de Deus, de uma unidade com Ele, e uma unidade uns com os outros. Meus irmãos, nós somos um povo. Sabe, na Assembleia dos Santos, todos os nomes, todos os sobrenomes são escondidos pela cruz do Calvário. Há uma unidade na cruz do Calvário, ela nos unifica, e há um poder nisso, Isso é tão verdadeiro, isso é tão verdade que o Senhor nos alertou: reino dividido não se sustenta, não subsiste. Uma casa dividida, um ministério dividido, um projeto dividido, um time dividido, dá confusão, não vai prosseguir. Sabe, mas há um poder na unidade. Não é à toa que um dos cânticos de peregrinação, Salmo 133, vai falar disso. Como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. Mas, meus irmãos, eu sei que eu sou tranqueira. Para eu me unir com você, o Espírito tem que mexer muito nessa máquina aqui. Mas eu sei que eu preciso dos dons dos irmãos, eu sei que eu preciso dos talentos, e eu sei que eu preciso dos irmãos para nós mudarmos esse mundo. Então, meus irmãos, o poder, há um poder há um poder. E quando nós falamos de criptonita, é claro, é um paralelo com ele que completou esse ano. Quantos anos? Juliano e Felipe Cantarino sabem desse trem aí. Quantos anos o super-homem completou esse ano? Olha, só tem um livro. Quem acerta esse trem leva esse livro. 80. Esté acertou. 80 anos. Uma salva de palmas aí, gente. 80 anos. 80 anos o super-homem. Olha aí, vai ter o livro, Esté. Vai ter o livro. A Estézinha acertou. 80 anos. Gente, o pessoal ali, vocês estão acompanhando youtuber demais, gente. É muito youtuber. Deixa esse trem para lá. Vamos ir lá para a Marvel e para DC de novo. 80 anos. 80 anos. 80 anos nessa forma. 80 anos nessa história. 80 anos que o Kal-El chegou a essa terra, na ficção. Chegou aqui nessa terra, ele se transforma em quê? Em Clark Kent,
Não é isso? O jornalista Clark Kent, 80 anos que ele está aí marcando gerações. Mas quando nós olhamos para a história e o paralelo que o John Bevere faz com o Super-Homem é uma coisa fantástica. Porque quando nós olhamos é o seguinte, a primeira coisa que nós entendemos, o Super-Homem é desse mundo na ficção? Ele é de onde? Krypton. Ele é de Krypton. Sabe, nós não somos de Krypton, mas nós também não somos dessa terra, nós somos da Nova Jerusalém Celestial. Nós fomos tirados dessa terra, nós não pertencemos mais a essa terra. Por isso, toda semelhança é uma leitura bíblica e uma inspiração. É isso. Nós não somos daqui. Mas tem mais coisas que nós vamos olhar para a história do Kal-El, que nós vamos aprender. Sabe, os poderes sobrenaturais. Se pensarmos no Super-Homem, aquela cena fantástica do Super-Homem de 2006, né? O Super-Homem de 2006, porque só fazendo uma crítica, o Super-Homem até o de 2006 tinha um problema, né? Que eu nunca entendi isso, e o pessoal me ajuda, mas por que ele colocava a cueca em cima da calça? Sempre assim, aquela cueca vermelha. Agora ele está certo. Ele, muito tempo na Terra, ele aprendeu que isso não dá certo. Então, agora, a partir de 2006, isso mudou. Ele mudou. Mas aquela cena do Super-Homem de 2006, nossa, coisa fantástica, segurando um avião. O avião que vai no meio do estádio, e ele põe o avião, e todo mundo, quando termina ali, todo mundo, nossa, é ele, é ele, é ele. Meus irmãos, estava conversando ontem com o pastor Felipe, num almoço muito gostoso, e ele me contando uma história de um livro que eu não li ainda, mas vou ler, chamado Fundamentos da Fé, do doutor Ralph Nabel, doutor Ralph Nabel, que é assim, o grande apóstolo sobre o movimento celular. E o doutor Ralph Nabel, ele conta uma história que ele foi a 2 igrejas na Ásia, e numa igreja que ele chegou na Ásia, uma igreja que tinha todos os dons em operação. Uma igreja que ele conta a história, você olhava, tem todos os dons ali. Só que ele percebeu naquela igreja que os irmãos estavam muito tristes e muito angustiados. Uma igreja boa, pessoas se convertendo, um louvor maravilhoso, não como o nosso, mas muito legal, muito bacana, coisas acontecendo, serviço, mas aqueles irmãos tristes e angustiados. Sabe por quê? E aí ele conta, porque há 5 meses ninguém ressuscitava. Pessoas morreram e continuavam morrendo, mas há 5 meses ninguém tinha ressuscitado. Você tem ideia do que está acontecendo no mundo, do que acontece no mundo há mais de 2000 anos com a gente? É sobrenatural. O que tem acontecido, o movimento missionário, as coisas que estão acontecendo no campo, as coisas que estão acontecendo no Brasil, gente saindo de Cracolândia, gente orando, enfermo sendo curado, maridos restaurando o seu casamento, amando as suas esposas. Isso é poder de Deus, é coisa sobrenatural. Nós também temos esse paralelo com ele. Mas tem mais. É uma marca dele. Aqui na terra ele aprendeu a lutar contra o mal. É o nosso chamado. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós que somos, não de Krypton, mas que somos da Nova Jerusalém, nós vamos lutar contra todas as hostes do inimigo. Nós não vamos lutar contra carne e sangue, mas contra todo o poder e principado que tem oprimido essa terra. É ou não é? Vamos lutar ou não? Vamos. Tem mais. Sua força vem do sol. Ele precisa do sol. Nem a planta, hein? Mas precisa. E não é por causa da vitamina D, também não. Mas ele precisa. A nossa força vem da estrela da manhã. Jesus de Nazaré. Aquele que brilha e brilha poderosamente. Só que tem algo. Tem algo que arrebenta com um super-homem.
E olha, ele não precisa ver. Ele não precisa ver, ele precisa só estar perto. Não precisa ser grande, porque quando o Lex Luthor dá aquela surra clássica nele, o que ele tem? Uma pepita do mineral. E quando ele é exposto à kryptonita, ele não é que ele fica fraco, ele fica abaixo de qualquer ser humano. Ele começa a transpirar, sabe, ele muda, ele fraqueja, a kryptonita acaba com o super-homem, e há uma kryptonita acabando sim com a gente, sabe, mexendo com a gente, igrejas operosas, cristãos operosos, que expostos não a um mineral, não a algo, mas a um movimento, a uma ação de pecado, tem enfraquecido na fé. Eu quero te falar duas coisas muito interessantes e importantes. Para você aprender e entender que o nosso inimigo, meus irmãos, ele é antigo e burro ele não é. Ele é sagaz. Nós não podemos brincar com ele. Sabe, o arcanjo Miguel, quando foi pelejar com ele, disse a ele o quê? Que o Senhor te repreenda. Meus irmãos, o diabo ele tem dois grandes propósitos, dois grandes projetos. O primeiro é impedir que todo homem conheça a Deus. Porque ele já está condenado, porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Ele já foi condenado. Esse é o grande propósito dele. Mas nós acreditamos na graça poderosa, que redime o homem, que transforma o homem, que me transformou, que te transformou. E se nós conhecemos essa graça, ela nos muda. E se nós conhecemos essa graça, nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E de lá, nunca mais eles irão sair. É graça. Uma vez que isso acontece, ele nos perdeu. Mas ele tem um segundo projeto. É impedir que você seja um canal para que outras pessoas se salvem. Que você seja anulado. Que o teu testemunho, que a tua vida, que a tua caminhada seja anulada. E você passe por essa terra, chegue à terra prometida, mas sem levar ninguém. Não caia. Isso é kryptonita. É kryptonita. Então nós precisamos fazer duas perguntas. A primeira é essa: por que não estamos vendo os atributos divinos na igreja em um nível individual e coletivo? Se Deus é poderoso, eu dos céus lançarei poder sobre vocês. Se Deus é amoroso, se Deus é bondoso, se Deus é paciente, se Deus é amável, se Ele cura, se Ele transforma, se Ele regenera, se Ele liga, se Ele conecta, se Ele faz ponte, todos esses atributos dEle, se nós somos dEle, por que que essas coisas não estão acontecendo? Por que que no trânsito nós somos tão agressivos? Por que que os nossos índices de divórcio são equiparados aos índices de divórcio das pessoas que não conhecem a Deus? Por que que nós desonramos tanto os nossos pais? Por que que nós desonramos tanto liderança? Por que que nós nos envolvemos em tantas falcatruas? Por que que não há essa manifestação? Segunda pergunta: o que tem roubado a sua força? O que tem tirado a sua energia? Você se acaba. Você diz: nossa, não aguento mais. Não dá. Que chegue dezembro, que chegue as férias, que chegue a sexta-feira, que chegue, e essas coisas vão chegando. E você não consegue ter satisfação. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor, em 2 Pedro, nos diz isso. Preste atenção nessa palavra.
Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Palavra poderosa do Senhor. Sabe, Deus falando através de Pedro, que Pedro nos deu uma natureza divina. E que natureza é essa dele? Ele nos deu. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte: natureza divina, essa palavra teios, que é o quê? Aquilo que é unicamente de Deus e procede de Deus. Sabe, Deus nos deu uma natureza que procede unicamente dEle. Ele nos deu, Ele colocou da gente. Nós não temos mais a natureza, foi tirada. Pedro olha para a igreja e diz: olha, vocês receberam isso. E ele diz: olha, você que tem essa natureza divina, você foi gerado da mesma essência que Ele. Você tem as mesmas propriedades básicas, pluses, dele. Nós temos isso. E por que não somos diferentes nesse sentido? Por que estamos cada vez mais parecidos com esse mundo? Por que não há diferença? Por que não há impacto? Por que as pessoas não olham e dizem o seguinte: olha, me fala onde é a sua igreja, me fala o que você faz, me fala como você cria o seu filho, me fala como você faz isso, eu quero aprender. Porque é maravilhoso o casamento de vocês, porque é bacana, eu vejo que vocês têm problema, mas isso é diferente. Eu vejo que se amam depois de 10 anos, de 20 anos, de 15 anos, eu vejo como você é dedicado, eu vejo como você honra, eu vejo como não há dúvida, como há sinceridade no seu coração. Nós temos essa natureza divina. E foi Ele que nos deu. Então nós precisamos olhar para uma igreja e perceber o que acontece com ela quando essa natureza divina surge. A palavra do Senhor lá em Atos 1:8 diz: o Senhor falando: fiquem aqui em Jerusalém, porque dos céus vocês receberão poder. E vocês serão minhas martírias. Vocês serão minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Vocês vão receber poder. Essa igreja de Atos, ela recebeu algo. 120 homens, 120 pessoas, 120 pessoas ali reunidas naquele cenáculo. E algo aconteceu, algo sobrenatural veio sobre elas, e elas passaram a testemunhar, e coisas foram acontecendo. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em Atos 2, que depois que Pedro prega, depois que isso aconteceu, 3.000 pessoas se convertem, eles passam a se reunir de casa em casa, e o texto diz: e eles tinham tudo em comum, tinham tudo. Só que você lê todo o capítulo, diz que eles eram medos, eles eram persas, eles eram da Ásia, eles eram de todos os lugares, com todas as culturas, mas quando o Espírito Santo veio, eles se tornaram um, com um propósito, uma missão, passaram a andar juntos, e a palavra do Senhor diz que o Senhor ia acrescentando quem era salvo, e eles iam caindo na graça do povo, o povo ia achando graça. É o que diz lá em Atos 4. E sinais e prodígios e coisas iam acontecendo, e pessoas eram curadas, e os vizinhos dos prédios eram santificados, percebiam algo, e quando eles iam mudar, sair de lá, as pessoas falavam assim: não sai daqui, pelo amor de Deus, fica aqui, não sai do conselho do prédio, que o dia que você não vem, por favor, não assista mais série de Netflix, porque o dia que você não está no conselho, o sabiá canta aqui. Fica aqui com a gente. Isso ia acontecendo com eles. Sabe, a tal ponto deles andarem. Atos 5 e Atos 4. E a sombra deles iam o quê? Curando. Isso era só para aquela época? Será?
A sombra ia curando. Atos 14 diz que em Listra, Paulo e Barnabé curaram um homem. E as pessoas ficaram tão impactadas que chamaram eles de Júpiter e Mercúrio. Vocês são deuses. Vocês são deuses, vocês são deuses, e começaram a se curvar diante deles, e quando eles viram aquilo, Paulo rasgou as suas roupas, e não era para mostrar que ele era o super-homem não, porque o Clark Kent fazia isso, ele ia para um canto, rasgava a roupa, tirava a roupa, não, Paulo ele rasga a roupa para mostrar, não que ele era super, não que ele era poderoso, não que ele era o tal, não que ele era o orador, que ele era isso, ele rasga a roupa para falar, eu sou humano como vocês. O que acontece comigo é por causa de Jesus de Nazaré, é Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que expulsa demônios, é Ele que cura câncer, que cura AIDS, que faz morto ressuscitar. Não se curvem diante de mim, mas se curvem diante dEle. Sabe, uma igreja que experimenta isso, ela impacta o seu redor. Sabe, a sua escola, Mateus, pode parar, no recreio todos buscarem o Senhor, buscarem e falar, nós queremos o que Ele está anunciando, o que Ele está pregando. Porque a nossa unidade está em xeque. E a criptonita, ela destrói a unidade. Preste atenção no poder do um. Olhem à sua volta. Na 7ª Cavalaria, temos um capitão da Ucrânia, outro de Porto Rico. Temos japoneses, chineses, negros, hispânicos, índios Cherokee, judeus e cristãos, todos americanos. E aqui nos Estados Unidos, alguns homens, em suas unidades, podem perceber a discriminação por causa de raça ou credo. Mas para vocês e para mim, tudo isso acabou. Estamos seguindo para o Vale da Sombra da Morte, onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele, ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro, diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás. Morto ou vivo, voltaremos juntos para casa. E que Deus me ajude. De fato, para mim, esse é um dos filmes mais fantásticos sobre liderança. Já assisti uma dezena de vezes, Fomos Heróis, uma ação muito bacana do Mel Gibson, muito mesmo. E esse filme, ele traz essa noção de exército, da unidade. Sabe, meus irmãos, nada pode nos unir como uma missão. A eclesiologia não tem poder mais para nos unir. A teologia não nos une. Isso não nos une. A denominação, vocês acham que nos une? Também não.
mas a missão. Entender que somos um exército, entender que somos um povo, entender que temos uma missão, entender que essa pessoa que está à tua direita e essa que está à tua esquerda é teu irmão. Se ele vence, você vence. Se ele chora, você chora. Se ele ri, você ri. O que pega para ele, pega para você. Entender que nós complementamos um ao outro. Só a missão pode fazer isso. Só a missão pode trazer unidade. Sabe, a criptonita, ela vai roubando, porque ela vai tirando isso da gente, ela vai acabando primeiro com a gente. Nós vamos nos tornando seres individualistas, nós vamos pensando só na gente, vamos nos lançando em pecados, e vamos contaminando a comunidade, vamos contaminando a igreja, e vamos enfraquecendo as nossas vidas, nossas famílias, e assim também a igreja. Somos uma igreja? Somos um corpo. E se eu dou uma topada, pensa numa coisa complicada, não é? É topada. Mas é uma unha. Mas paralisa a sua vida. Todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Todo o corpo. Sabe, você não consegue dormir, você vai tomar banho, a água bate ali, é uma dor danada. Só de pensar em fazer curativo. Se for homem, então, aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho pega. Aí chora, parece que está dando à luz. Coisa impressionante. É difícil. Somos uma igreja. Nós somos um corpo. Qualquer unha tirada, qualquer topada, o corpo inteiro vai sentir. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28 até o 32. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas nós tivemos o cuidado de examinar a nós mesmos. Não receberíamos juízos? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Sabe, esse é um texto que sempre relembramos, é o texto da ceia. Nós lemos esse texto hoje em Rio das Pedras. Lemos aqui também, meu pastor? Também foi lido aqui pelo nosso pastor. Sabe, mas o apóstolo Paulo, no texto da ceia, que começa no verso 17, da seguinte forma, prestem atenção. Nisto que vou lhes dizer, não os elogio. É assim que começa o texto da ceia. Nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, porque eu ouço em primeiro lugar que quando vocês se reúnem como igreja de Cristo, há o que entre vocês? Divisões. Até certo ponto eu creio, porque isto tem que acontecer para sabermos quem são os eleitos. Mas o que está acontecendo é demais, porque aqueles que têm muito comem e se embriagam, se esquecendo dos que nada têm. O que eu vou fazer? Eu vou elogiar vocês? Certamente que não. Porque vocês não estão entendendo o que é o corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo chega e diz, é necessário o quê? Se examinar. Olha o que aconteceu com essa igreja. A igreja de Corinto, ela vem num processo de divisão. Lá no capítulo 3, da primeira epístola, tem uma confusão deles falando o quê? Eu sou de quê? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou disso, eu sou dali, eu sou de cá. Sabe, daqui a pouco, essas coisas vão contaminando, é uma criptonita, e vão tomando ali as pessoas. E no capítulo 5 acontece uma confusão. E como está todo mundo dividido, ninguém vai tratando os problemas reais. E o que acontece lá no capítulo 5? Um homem
estava tendo relacionamento sexual com a mulher do seu pai. E o apóstolo Paulo fala, vocês estão preocupados em ser de Apolo, de Paulo, disso? E olha o que está acontecendo no meio de vocês. E aí chega no texto da ceia, o apóstolo Paulo diz que 3 coisas aconteceram com essa igreja. Essa igreja se tornou uma igreja o quê? Fraca. Fraca. Fragilizada. Sem força. Sem energia. Ele diz, muitos estão fracos. Muitos enfraqueceram. Muitos estão falando, eu não aguento mais, eu quero deixar minha célula, não aguento mais, eu quero deixar o ministério, eu quero sair do coral, não aguento mais, eu não aguento mais, eu quero sair da escola bíblica, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Uma igreja que começou a se tornar fraca, mas o problema começou lá atrás. E por se tornarem fracos, eles começaram a ficar o quê? Doentes. Doença começou a tomar a igreja. Tudo que é tipo de doença, doenças espirituais, doenças de... Meus irmãos, prestem atenção. Nós não estamos falando que doença é fruto de pecado, não. Mas o apóstolo faz um alerta a essa igreja. Quando aqueles homens chegam para Jesus de Nazaré, lá em João capítulo 9, sobre o cego de nascença, perguntando, quem pecou para que ele estivesse doente? Os pais ou ele? Jesus repreende eles. Diz, nenhum e nem outro, isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Mas, meus irmãos, quando nós entramos nesse caminho, o apóstolo está falando, isso enfraquece e adoece uma igreja. Quantas igrejas que você conhece que estão adoecidas? As pessoas continuam brigando por bancos, por paredes, por disputas. Adoeceu. E aí o apóstolo Paulo diz, e sabe o que está acontecendo? Muita gente está adormecida. Morreram. Espiritualmente e fisicamente. Morreram com seus sonhos. Morreram com a esperança do evangelho. Com alegria. Somos igreja, nós somos um corpo. Não tem como eu falar isso, não vai afetar. Não vai ter problema, não vai acontecer. Se somos uma igreja, nós somos um corpo. Lembram da história de Acã? Nós precisamos olhar para a história de Acã. Palavra do Senhor, Juízes 16, livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 17. É o texto que o Senhor dá a Josué antes dele entrar, já entrando na terra prometida, antes dele conquistar a primeira cidade da terra prometida, que foi qual? Jericó. Sabe, Josué vai para essa batalha, ele calcula, ele trabalha, ele ora, ele busca. Como que eles ganharam aquilo? Através do quê? De um milagre. Não é um milagre? Que estratégia é essa? Você tomar uma cidade dando voltas na cidade, tocando trombeta. Nossa, loucura! Olha, no final, depois de tanto, as cadeias vão cair, as paredes vão cair, tudo vai cair. Milagre! Mas sabe com quantos homens Josué foi para lá? 600.000 homens. 600.000 homens. Quantos precisaram lutar? Nenhum. Quantos morreram? Nenhum. Mas Deus alertou Josué. A cidade, contudo, e o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Deus deu uma ordem. Eu vou dar essa vitória para vocês, mas não façam isso. Essa ordem foi para Josué.
Foi para todo o povo. E aí o que aconteceu? Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Quem foi infiel? Deus está falando, os israelitas. Presta atenção, Deus está falando, os israelitas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra quem cometeu o erro? Quem vai pagar o preço? O poder do um. Sabe o que acontece? Eles vão tomar uma cidade chamada Ai, pequenininha, insignificante comparado a Jericó. E eles mandam para lá, sabe quantos homens? 3.000. 600, meu Deus fez aquele negócio, agora vai ser na base do raio do céu. Olha o que acontece. Eles são escorraçados de lá. 36 pais morreram. 36 mulheres ficaram viúvas. 36 mães perderam seus filhos. Um caos, meus irmãos. Um caos tomou o povo de Israel. Eles começaram a entrar em derrota em cima de derrota, em derrota em cima de derrota. Tudo isso por causa de um homem. E o Senhor diz a eles: nós somos um. O que um faz de errado vai trazer consequência para todos. Nós temos que levar isso a sério. Isso vai sugando as nossas energias. Sabe, o povo foi colocado, exposto a uma derrota vexatória, porque um homem resolveu pegar uma capinha, resolveu pegar um pote de ouro, resolveu pegar algo, resolveu se desviar e falando, não tem nada a ver. Sabe, meus irmãos, quando nós entramos em certos caminhos, nós arrebentamos com as nossas famílias. Pessoas estão olhando para a gente. Nós não podemos nos tornar pedras de tropeço. Isso tem que ser sério. Se nós queremos que esse mundo mude, nós temos que levar isso a sério. Se somos igreja, somos um corpo. Entenda, não podemos ter consciência do nosso pecado e continuar nele. É a primeira coisa. Para você entender o poder do um, você precisa entender isso, nós não podemos ter mais pecados de estimação. Eu falei aqui naquele culto sobre pornografia. Naquele culto que nós trabalhamos essa epidemia que tem devastado a vida de milhares de pessoas. A maior parte homens. Nós não podemos. Isso tem enfraquecido. Sabe, isso tem arruinado a vida de muitos homens, de muitas famílias e de muitas igrejas. Nós temos que ter sim um ambiente terapêutico para tratarmos isso, para que o fluir do Espírito aconteça. Nós não podemos, diante de um relacionamento que nós sabemos tem sido nocivo, você sabe que esse relacionamento tem sido nocivo e continua nele, você sabe que esse caminho, essa escolha que você está fazendo, isso tem sido nocivo para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua célula, para a sua igreja. Se Deus já mostrou para você que isso é errado, saia disso. Isso é criptonita, vai tirar a tua força, vai te deixar fraco, vai adoecer você. Qualquer resfriado vai te derrubar. Se somos igreja e somos um corpo, entenda, era esse. Se somos igreja e somos um corpo, nossos pecados afetam o corpo. Todo ele. Todo ele. A igreja de Tiatira fazia tudo certo.
tudo certo, está lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 20. Uma igreja operosa, uma igreja fantástica, uma igreja legal, uma igreja bacana. Só que o anjo daquela igreja ouviu a seguinte mensagem do Senhor: o que eu tenho contra ti é o seguinte: você tem aí Jezabel e a tolera. E eu quero te falar que coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer com você porque você está tolerando. Você acha que Jezabel ressuscitou? Não. Mas surgiu uma pessoa naquela igreja que começou a dar brecha e colocou em xeque toda uma igreja. Nossos pecados afetam o corpo. O nosso corpo, a nossa vida, mas a vida de outros. Sabe, a vida do seu cônjuge, a vida dos seus filhos. Sabe, quando você sai do caminho da vida piedosa, você está colocando em risco a sua família, a sua vida, a vida da sua comunidade. Nós não podemos, eu coloco em risco. Quando eu dou clique, quando eu entro, quando eu começo a denegrir irmãos, quando eu começo a falar, eu estou colocando em risco a minha vida e a vida de outros. Trazendo brechas. Se somos igrejas e somos um corpo, entenda. Nossas mudanças transformam o nosso habitat. Quando você muda, o corpo muda. Sabe, uma das coisas mais impactantes nesses muitos testemunhos que eu ouvi aqui, foi um testemunho, acho que foi no culto da multiplicação do ano passado, de uma irmã, que ela falou quando ela se converteu. Ela um dia chegou no trabalho, depois de ter uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Ela chega no trabalho e ela pergunta para aquelas pessoas naquele escritório: o que aconteceu aqui? Trocaram as luzes? Trocaram, vocês lembram? Trocaram as lâmpadas. E o pessoal falou: não. Ela, nossa, está tão mais clara a coisa. E as pessoas começaram a olhar para ela e falaram assim: nossa, você está diferente. E no trabalho dela, que só tinha briga, ela só arrumava confusão, só era confusão, ela passou a ver aquele trabalho como uma bênção. Aquelas pessoas como pessoas bacanas. E começou a fazer um exercício, que é um exercício fantástico de uma mudança nossa. Sabe qual? Pode ser a pessoa mais tranqueira do mundo. Faça um exercício que vai te ajudar a ter um bom relacionamento com ela. Busque uma qualidade. Busque uma qualidade. É um exercício que eu faço. Meu amigo, esse cara é tranqueira, mas ele tem uma qualidade. Ele é sincero. É assim. Uma qualidade, tá bom, ele é sincero. Sabe, quando você muda, o seu habitat muda. Você tem reclamado do seu cônjuge. Mude você. Você não tem como mudá-lo, mas o Espírito Santo tem como mudar. Sabe, o Espírito Santo tem como mudar seu pai, sua mãe. Tem, mas ele quer te mudar. E se você mudar, as pessoas vão perceber. Quando nós mudamos, as pessoas veem: poxa, ele está falando diferente. Nossa, você está. Sabe, gente, eu tive uma experiência bacana essa semana. Muito bacana, muito legal. Foi hilária. Estou segredando algo para vocês, não falem isso para ninguém. Mas numa reunião com o pessoal, com a associação de moradores do nosso bairro, nós vamos fazer uma programação fantástica em novembro com o bairro. Amém, igreja? Amém. Vai ser impactante. O bairro Peixoto nunca mais será o mesmo. Você está nessa? Novembro, último sábado de novembro, vai ser bênção. Nós vamos parar o bairro Peixoto e você vai vir nessa. Essa cidade vai ser impactada. Copacabana vai ser impactada. Nós não seremos conhecidos por causa de grandes pregadores, de grandes lideranças. Não tem banner de liderança nenhuma não, gente. Não aparece foto no site, nada não. O que nós queremos é que as pessoas conheçam a igreja e Cristo.
todos digam, tem uma igreja, tem um povo. Quem é o pastor lá? Não sei, mas tem um povo lá que é diferente. E aí estávamos nessa reunião, e uma das pessoas, ela olha e fala assim para a outra, eu não falei para você? É esse aqui o pastor fofinho que eu falei para você? Nossa, eu estava com os irmãos da igreja. Ela falou, eu não falei para vocês, é um pastor fofinho, calmo, manso, é ele. Quem estava lá, começaram a rir assim, falando, falta ela conhecer um pouquinho, né? Eu sei que eles pensaram isso. Falta conhecer Mas eu fiquei feliz, fiquei assustado, mas fiquei feliz. As pessoas vão perceber. Sabe, você vai mudar. Você vai mudar. Você vai começar a se afastar da criptonita. Semana que vem nós vamos falar sobre a identificação da criptonita. Mas quando você começa a mudar, ela começa a perder poder. E você começa a ser transformado. Decida obedecer. Obedecer a Deus a partir da renovação da sua mente. Romanos 12, a partir do verso 1 diz, e transformem esse mundo pela metanoia, pela transformação, pela mudança, pela conversão da mente de vocês. E quando isso acontecer, vocês vão experimentar o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Boa, perfeita e agradável. Você quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor? Deixe Ele mudar. Passe pela metanoia. Seja uma transformação ambulante. Que todos os dias, nossa, cada ano que passa, nossa. Gente, eu fico impressionado como que Deus está abençoando esse púlpito aqui. Diga assim, olha, nossa, dá aí para mais 15 anos. Nossa, está pregando demais. Não é isso? Ele não está pregando muito? Vai sendo transformado. E as pessoas vão falando, nossa, que coisa fantástica. Nós não escolhemos o que nos é melhor, mas o que Deus quer para a nossa vida. Decida obedecer. Decida obedecer. Decida ser um praticante da palavra, não um ouvinte. 1 Samuel capítulo 15 conta uma história muito triste, a de Saul. Deus dá uma ordem para ele. Entre nesse reino e elimine todo mundo. Essa terra é de vocês. E ele faz isso, só que ele, por vaidade, o que ele faz? Ele poupa o quê? O rei menino. Como um troféu, e ele ficou no palácio. E Deus chega para ele, através do profeta Samuel, que chega lá e diz o seguinte, por que você fez isso? Deus não falou para você eliminar tudo. Não, mas ele está aí, é um menino. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel manda chamar Gibeão, quando ele chega, ele vem sorrindo, achando que ele estava bem, que daqui a pouco ele ia ser um vassalo. Samuel o elimina na hora. E diz assim para Saul, por que você desobedeceu o Senhor? Ele se esquecerá de você. Decida obedecer. Decida a não ser mais ouvinte, mas um praticante da palavra. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos orar. Eu quero te desafiar. Quero orar por você. Eu quero orar com você. Sabe, eu não sei se você pegou uma botija ou uma capa em algum lugar. Eu não sei como está a sua vida. Se ela está adoecida, se ela está fraca, se os seus sonhos espirituais morreram, se a sua esperança ministerial está morrendo. Mas eu quero te falar, quando você decide obedecer radicalmente a palavra do Senhor, falando, não, eu vou seguir isso, eu vou seguir, Ele vivifica a gente. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã,
pedido hoje, o desafio hoje é um. É para você se tornar de fato um com o Senhor e um com a sua igreja. E decidir obedecer. É você ser um exército só, um povo só, uma só fé, um só rebanho, um só pastor, uma só igreja. Sabe, mas para isso você precisa decidir obedecer. Porque senão, você será consumido pela criptonita. E ela vai tirando a nossa força, ela vai nos enfraquecendo. E daqui a pouco qualquer vento nos derruba. Então quero fazer um apelo para você. Para você se tornar sim um com Cristo e com a sua igreja. Para você se decidir obedecer e obedecer radicalmente a palavra do Senhor, não ser mais ouvinte, mas um praticante da palavra. Se você deseja isso, fique de pé, eu gostaria de orar com você, orar por você. Deus, muito obrigado por esses irmãos e irmãs, que estão de pé, ó Pai, falando sim, eu quero ser um. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por uma igreja que diz, eu quero deixar de ser ouvinte e ser praticante da palavra. Eu quero viver sim aquilo que Deus tem para mim e viver de uma forma que venha glorificar mesmo o nome dEle. Por isso eu peço, ó Pai, que nesses dias o Senhor venha nos desafiar. Nós não queremos ser como Saul, nem como Acã, nem como a igreja de Corinto. Ó Deus, nós queremos ser, ó Deus, como o apóstolo Paulo. Nós queremos ser como Débora. Nós queremos ser como Maria. Nós queremos ser como José. Nós queremos ser, ó Deus, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Tiago. Nós queremos ser, ó Pai, praticante e não só ouvinte da Tua palavra. Então nos ajude no nome de Jesus. Nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Santo Espírito de Deus, que o amor de Deus Pai e as misericórdias do nosso Salvador estejam com todo o povo que aqui está, mas com todo o teu povo, com todo o teu rebanho, espalhado por toda a face da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa terra, no nome de Jesus. Amém e amém.